wabarikiwa. poderoso, povo abençoado. Hivyo basi tuweza kuanza usiku wa Então leo. podemos And so, começar blessed nesta people, noite. Na kwa hivyo watu wabarikiwa. Então, Right in povo front of us is a very abençoado, big celebration service. Hapa mbele yetu kuna bem ibada adiante kubwa de kabisa nós há um grande kusherehekea. culto And I de said, celebração. Nami nilisema It's always E eu good to disse, repent ya kwamba kila wakati ni vyema É sempre kutubu bom and se turn away from arrepender sin. na kugeuka kutoka kwa dhambi. e And the Lord apartar-se is do speaking pecado. to this generation. Naye Bwana anazungumza na E o kizazi Senhor hiki. está He's speaking to falando the com church in the esta most geração, fearful manner ever. Anazungumza na kanisa kwa njia ya está kuogofya falando com a sana igreja da zaidi. maneira If you look mais at the way he's speaking with the temível church, possível. Ukiangalia jinsi ambavyo Se ananena na você olha a kanisa, forma como ele Speaking está to this falando com a generation. igreja, anazungumza na kizazi hiki, falando com Speaking to the esta nation. geração, anazungumza kwa mataifa, By falando com power. as nações, nguvu, Serious Com power of the poder. blood of Jesus. nguvu kuu za kumaanisha za cede damu o ya poder Yesu, do Raising sangue de cripples. Jesus, na kuamsha viwete That are in the most levantando deplorable aleijados, conditions ever. ambao wako katika hali ya que kufedhehesha estão na na kudhalilisha situação kabisa mais kabisa. So deplorável tonight this will be short possível. because we have a celebration ahead of us. Hivyo basi usiku huu wa leo hii itakuwa Então, fupi, nesta kwa noite sababu será tuna ibada ya curto, porque kusherehekea nós mbele temos yetu uma hapa. But celebração I shared adiante with de you the nós, two visions. Lakini nilishiriki pamoja nanyi mas maono eu mawili. compartilhei com One of the vocês as visions was duas the vision visões. of the rapture of the dead. Those that died, Uma das how they came visões out of foi the a tombs, visão and then do arrebatamento dos mortos, aqueles que tinham morrido. Então eles saíram dos seus túmulos, subiram e então encontraram o Senhor no céu. Halafu sasa makaburi yao yakapasuka, wakanyakuliwa, halafu wengine wakajiunga pamoja nao katika anga. And you can see the center, the Lord focused that. E você pode ver que no centro, o centro desta visão, o Senhor me focou nos túmulos dos quais eles estavam saindo, e então o Senhor focou nos corpos gloriosos deles. Nesta visão, o Senhor me levantou acima da terra. Então ele me pediu para olhar para a terra e eu então podia ver a terra. Quando eu olhei para a terra, eu pensei que fosse o terremoto que havia atingido a terra. Porque houve um pesado abalo na superfície da terra. Uma perturbação. Quando eu olhei, então eu entendi que não era um terremoto. Porque pessoas com seus corpos gloriosos estavam saindo dos túmulos. E eles estavam subindo em direção aonde eu estava. Vocês podem imaginar quantas vezes o Senhor diminuiu a velocidade. Ele fez câmera lenta para que eu pudesse ver a sequência, a cascata dos eventos. Então eles saíram dos seus corpos, dos seus túmulos com corpos gloriosos. E aqueles também que vieram depois se juntaram com eles aqui. Então eles entraram na pura glória do Senhor. Eu vi onde o Senhor estava e então eles foram atraídos para lá. Então a nuvem os cobriu dentro do céu. Então eu compartilhei com vocês uma segunda conversa. Naquela visão, o Senhor me levantou acima da terra novamente. E quando ele me levantou acima da terra, então por voz ele me pediu para olhar para baixo e à esquerda. Então quando eu olhei para baixo e à esquerda, então eu vi o momento exato quando a igreja tinha acabado de ser levantada do chão. O exato momento do levantar. E enquanto eles vieram, eles tinham corpos gloriosos. Lembre-se, número 2, eles também tinham vestes gloriosas. As vestes de justiça que vocês veem sendo celebrado no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. A veste que vai te permitir entrar na ceia das bodas.
bodas do Cordeiro de Deus. And so, blessed people, Então, povo abençoado, you see very, very clearly then você vê muito claramente, muito that they claramente. crossed in front of me. Então eles atravessaram na minha When they frente. crossed in front of me, E quando eles atravessaram na minha then I saw frente, their glorious bodies então eu vi os seus corpos and the gloriosos glorious garments they beheld. e as gloriosas vestes que eles vestiam. And then glorious stairs appeared. Então gloriosos degraus Ever since apareceram. then, the Lord has lowered those stairs. Desde então o Senhor baixou You see esses them on your degraus screen. e você pode vê-los na sua tela. People captured with their cameras. E as pessoas capturaram But com as 1 suas year, 2 câmeras. months after that prophecy, the Lord lowered Ano these e stairs 2 in one of the big meses meetings. depois desta profecia, o Senhor fez descer estes degraus em uma das nossas grandes reuniões. And they entered heaven. Então eles entraram no And céu the cloud covered them inside heaven. e a nuvem os cobriu dentro do céu. That's why for some time now, E é por isso que por algum we tempo have been agora focused on the book of Revelation chapter 1 verse 5. nós temos focado no livro do Apocalipse capítulo 5. And the Lord has been opening up again and again. E o Senhor tem aberto e tem aberto vez após vez The deeper insight into the instruction embedded in that scripture. a revelação mais profunda que está inserida dentro desta Let us escritura. all get to Revelation chapter 1 verse 5 if you will, blessed people. Vamos todos ao livro do Apocalipse capítulo 1, povo abençoado. And he says the following. E ele diz o seguinte, He says, ele diz, Revelation chapter 1 Apocalipse capítulo 1, verses 4 and 5. capítulos 4 e You can even 5. extend it to 6. Hoje eu vou até o 6. And he says, John, Ele diz, João, to the 7 churches in the province of Asia, às 7 igrejas da província da Ásia, grace and peace graça e to you paz from him, a vós outros da parte daquele que é, him que era, who was, ele que era, him who is to come. ele que há de vir. And I say that is the identity of God the Father, Yahweh E eu himself. disse que esta é a identidade do próprio Deus Yahweh. That is the identity of the Lord Yahweh. Esta é a identidade do Senhor Yahweh. And Kenya, remember I'm praying for you. E Kênia, lembre-se que eu estou orando por vocês, para que este avivamento possa ser sustentado, para que você não desperdice. And so it's going to be well. Então vai ficar bem. And so here he's saying that the Lord God Yahweh is greeting the church. Então aqui ele está dizendo que o Senhor Deus Yahweh está cumprimentando a igreja, está saudando a igreja. E ele diz, graça e paz a você, a igreja. That church extend until this church. E esta igreja se estende até esta igreja deste tempo. Naquele tempo era a Ásia Menor. The Lord intended to instruct the entire body of Christ until this date. Mas o Senhor, a intenção do Senhor era instruir todo o corpo de Cristo até o dia de hoje. And it says, E ele diz, and from the 7 spirits before his throne, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu we saw that trono, that is God the Holy Spirit. nós vimos que este é Deus Espírito Santo. And from Jesus Christ, E da parte de Jesus who is Cristo, the faithful witness que é a testemunha fiel and firstborn from the dead. e o primogênito dentre os And the mortos. firstborn from the dead. E o primogênito dentre os And we saw mortos. that that is what has been E holding nós us for some vimos time. que é isto That que tem nos definition, segurado that por algum declaration, tempo. God Esta gives definição, Jesus as the esta decoração firstborn que from the Deus dead. dá para Jesus como o primogênito dentre os mortos. hiyo sifa ambayo Mungu Baba alimpatia Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, And the ruler of the kings of the earth, O soberano dos reis da terra. him who loves us Ele que nos ama and has freed us from our sin e nos libertou dos nossos by pecados his blood. pelo seu And so sangue. we saw that in verse 5, Então nós vimos que no versículo 5, we have been looking at
the firstborn from the dead. Nós temos examinado o primogênito What dentre is os the message mortos. God is transmitting to the church? Qual é a mensagem que Deus está transmitindo para a And we saw very igreja? clearly E nós vimos muito that there claramente is a serious rebuke to the present day church que há right there. uma séria repreensão para a igreja deste dia presente, bem aqui. Because in saying that Jesus is the firstborn from the dead, Porque quando ele diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, we saw very clearly nós vimos muito that the claramente Lord is essentially pointing the church to the cross que o of Senhor Jesus. está essencialmente apontando para a igreja a cruz de Cristo. And yet the present day church has neglected the cross of Jesus. Entretanto, a igreja deste dia presente tem negligenciado a cruz They de don't like Jesus. the cross at Calvary. Eles não gostam da cruz do They Calvário. have finally abandoned it. Até que eles finalmente abandonaram a cruz. Por quê? Because they say they are sophisticated Porque eles dizem que eles são and sofisticados. they are very postmodern and advanced. E eles são muito pós-modernos e So they avançados. say they need a gospel that is modern and postmodern to be fit Então eles their disseram que eles lifestyle. precisam de um evangelho que seja moderno e pós-moderno, que se adequa a seu estilo Yet de the Lord vida. is saying Entretanto, o Senhor está dizendo that the gospel that heaven celebrates, que o evangelho que o céu celebra, the gospel that God the Father himself celebrates o at evangelho his throne in que o heaven, próprio Deus Pai celebra no seu trono no céu, is the gospel of Christ Jesus, é o the evangelho firstborn de from the Cristo cross, Jesus, from the dead. o primogênito da cruz, dos mortos. The gospel that heaven celebrates O evangelho que o céu celebra is no other gospel except the gospel of the cross. não é nenhum outro evangelho exceto o evangelho da And we saw cruz. very clearly that the present day church got E it nós wrong. vimos They took muito another road, the claramente wide road. que a igreja deste dia presente entendeu tudo errado. Eles pegaram um caminho largo. They are not able to follow the narrow road Eles não são capazes de seguir o caminho that estreito, leads to the kingdom of God. que conduz para o reino de That's why Deus. God sent us to them É to por isso awaken them. que Deus nos enviou para eles, para Sent us to you despertá-los. to call you back into Ele repentance. nos enviou para vocês, para chamar vocês de volta ao Ask you to return to arrependimento, righteousness. para pedir para vocês voltarem ao arrependimento, à justiça e à santidade. Então, povo abençoado, This is where we have been at. é aqui onde nós temos And estado. we saw E nós vimos that the Lord is essentially saying that que o Jesus Senhor has purchased está for you essencialmente everlasting dizendo life. que Jesus comprou para vocês vida eterna. That Jesus has triumphed over death, over the cross. Que Jesus triunfou sobre a morte, sobre a And now cruz. he has brought you everlasting life through resurrection. E Ele agora trouxe para vocês vida eterna através da ressurreição. Em outras palavras, novidade de vida. God is saying that this is what Em brought you outras baptism. palavras, nesta escritura, o Senhor está dizendo que foi isso que trouxe o batismo para vocês. E nós também vimos Firstborn from the dead entering heaven. que o primogênito dentre os mortos, ao entrar no céu Enthroned, coronated e ser entronizado e on the coroado right side of God the Father. à direita de Deus Pai, That it becomes an announcement by heaven to the church. ele se torna um anúncio do céu para a igreja. Now, any minute now, any moment now, Que agora, the next a qualquer most minuto, important event a in qualquer the calendar momento of God agora, must o be próximo executed. evento mais importante dentro do calendário de Deus tem que ser executado. Because we know that the most important next event Porque nós is the sabemos rapture of the que o church. próximo evento mais importante é o arrebatamento da igreja. And we saw very clearly E nós vimos muito that the Lord also claramente used this scripture, this que o text, Senhor to também rebuke usou the esta complacency escritura, of the present day. este texto, para destruir, para repreender a complacência deste dia The presente. generation Uma geração that has denied God, que negou Deus, a generation uma that geração has
openly celebrated sin. que tem celebrado o pecado abertamente diante de Deus. A generation Uma that has geração gone ahead to worship idol gods que foi and assigned adiante them days para as adorar national celebration deuses, days to provoke ídolos God e Yahweh. deu a eles dias nacionais, feriados nacionais, e para adorá-los abertamente para provocar a Deus. Abertamente. To provoke God openly. Para provocar a And we see Deus that the same abertamente. text, firstborn from the dead. E nós vemos que no mesmo texto, o primogênito dentre os mortos, é aí onde nós estamos agora, o convite para entrar no reino de Deus dentro do céu. E nós vimos muito claramente que Jesus não apenas comprou para vocês a justiça de Deus por imputação, ele imputou a justiça às vestes do Senhor. Mas ele também comprou para vocês um corpo glorioso. E é tão abençoado que este que fala com vocês tem um corpo glorioso e está sendo apresentado na sua tela agora. Então vocês podem ver aquele que está de pé atrás, ele está com a cabeça reta, não está com a cabeça inclinada como o da frente. O que está atrás está com a cabeça reta. Então você vê que há um corpo glorioso, cheio de glória, que o Senhor Yahweh preparou para vocês. Aqueles que obedecerem a instrução do Senhor nesta hora, a instrução para se arrepender e apartar-se de todo o pecado, receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ter nascido de novo adequadamente e ter zero tolerância ao pecado. Então vocês veem muito claramente, povo abençoado, neste momento, nós começamos uma conversa deste convite para o céu, o convite para entrar na glória. E nós dissemos que nós vamos examinar a justiça do Senhor, as vestes de justiça, quando nós lidarmos com o arrebatamento propriamente dito. Mas por agora nós focamos no corpo glorioso que vocês terão e que é diferente deste corpo que vocês agora têm. Mas nesta noite, eu quero apenas falar sobre o céu. Que quando eu olhei para eles naquela visão, eles estavam entrando no céu. Porque a minha missão é poder mudar a orientação, o foco da igreja, para que ela tire os olhos da horizontal e então focar verticalmente no reino de Deus. Ela tira os olhos do foco horizontal e agora põe no reino de Deus, no céu. Então, nesta noite eu quero falar a respeito do céu. E há algumas coisas que eu quero trazer para vocês a respeito do céu de Deus. Primeiro de tudo, eu quero falar a respeito desta missão, da intenção de Deus. A intenção de Deus, o desejo de Deus, de que algum dia vocês entrem no reino dele. Vocês vão descobrir que em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e Apocalipse, Deus não esconde a sua intenção de trazer vocês para o seu reino no céu. E é por isso, se você abrir comigo no livro do Gênesis, capítulo 3, que nós já lemos várias vezes, Gênesis, capítulo 3, versículo 15.
then you see God's intention right there at the Então fall você of vê a man. intenção de Deus bem aqui, quando o homem caiu. When he says the following. Quando ele diz o Genesis seguinte, 3:15. Gênesis And I will 3:15, put enmity between you and the woman, e eu porei inimizade entre você e a and between your mulher, offspring and hers. e entre a sua And you will descendência e o crush descendente your dela. head. God is speaking to the serpent. The Lord turned around Ele and lhe addressed the snake. ferirá a cabeça. O Senhor aqui está falando com a serpente. Ele agora dá meia volta e começa a falar com a serpente. Quando o diabo, o inimigo, mentiu para a mulher, Lied to Adam. mentiu para Adão e a Then the sua Lord mulher, turned a around sua and esposa. addressed the serpent, addressed the Então o snake. Senhor dá meia volta e então ele fala com a serpente. And Ele he fala told the com a snake cobra. that he would put enmity between him and the woman. E ele falou para a cobra: eu porei inimizade entre você And e between the offspring a of semente the- da his mulher, o offspring descendente and da that of mulher. the woman. Entre a descendência da serpente e a descendência do descendente da mulher. Em outras palavras, Deus estava estabelecendo um conflito eterno entre as trevas e a luz. In this place of Genesis 3:15, Neste lugar de Gênesis the Lord 3:15, essentially defined what Christian salvation would be. o Senhor essencialmente define o que seria a salvação That cristã, o que Christian será salvation that is sound que a salvação cristã, que é pura, is que one é where there is a diante do complete Senhor, separation que é pura between diante do darkness Senhor, and light. Complete. é aquela que faz completa separação entre luz e trevas. Is one in which there is a complete conflict, an eternal conflict between wickedness and É aquela righteousness. onde há uma completa separação entre a iniquidade, a justiça e a There is injustiça. a total eternal conflict Onde há um conflito between eterno e sin and total holiness. entre o pecado e a santidade, entre o ateísmo e ser nascido de novo, entre trevas e luz. O Senhor veio abertamente aqui para definir a salvação cristã. That's why you cannot understand E é por isso que você não pode the reason entender as to why there is this marriage a and razão blending going pela on between qual darkness and há light in este the present day casamento, church today. essa Why? You mistura cannot understand it. acontecendo entre o mundo e a salvação cristã neste tempo. Você não pode entender isso. You wonder why there is a compromise between sin and the Você church fica right pensando now. por que há um compromisso entre a igreja e o pecado That's agora. why at this hour, É por isso que the Lord nesta is hora calling the church to go back to the basics of o salvation. Senhor está chamando a igreja para voltar ao básico da To salvação, return to Him. para retornar para In absolute Ele, repentance and absolute righteousness, em absolute absoluto holiness. arrependimento, absoluta justiça e absoluta But what I'm raising santidade. here tonight, Mas o que eu estou levantando aqui nesta noite, em Gênesis is the 3:15, deliberate intention of God é a to ensure that intenção you deliberada enter the de kingdom of heaven. Deus de garantir que vocês entram no reino dos céus. And is defining the Savior here, E that ele will está come and definindo will conquer o Salvador the enemy on aqui, the cross, and he que will become viria, the firstborn conquistaria o from the inimigo dead. na cruz e então ele se tornaria o primogênito dentre os mortos. Ambaye alisema wakati huo atakuja na kushinda adui msalabani na kuwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu wakati ataingia mbinguni vile maingia sasa. wakati ambapo alisema kwa wakati huo ya kwamba atakuja na kumshinda adui msalabani na kuwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu na kuingia mbinguni jinsi ambavyo ameingia sasa hivi. Na kuingia mbinguni kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu vile ametenda sasa. Vile alitenda ako mbinguni sasa. Na kuingia mbinguni kama mzaliwa And so- wa kwanza kutoka kwa wafu vile ambavyo So blessed ametenda. people, Hivyo basi Então, watu povo wabarikiwa. abençoado, you see the intention
Vocês veem a intenção de Deus de comprar vocês para o reino da glória. Essa intenção é muito clara aqui desde o começo em Gênesis. Haya makusudi yako wazi kabisa moja kwa moja kwenye kitabu cha Mwanzo. Porque aqui ele está dizendo que ele vai trazer um Salvador. Ele vai trazer o Evangelho. E nós sabemos que tudo já aconteceu. Mas eu estou simplesmente vindo com vocês no livro de Gênesis para mostrar para vocês a intenção de Deus de vocês entrarem no céu. Deus jamais intencionou que vocês fossem para o inferno. Ambalo ni wazi kabisa ya kwamba alikusudia kwamba hakuna binadamu alistahili kuingia Gehenamu, lakini bali wote waingie mbinguni. He intended right from the beginning. Desde o princípio, Deus intencionou abertamente, claramente, que cada homem, cada ser humano fosse redimido e entrasse no céu. Essa é a intenção dele, bem aqui. And he says, E ele in diz, verse 21 of Genesis 3, no versículo 21 de Gênesis 3, the intention there that you should never perish in novamente, hell, a intenção lá é que você jamais pereça no inferno, mas que você entre no reino dos céus. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E ele vestiu Adão e a sua mulher. Esta é a primeira morte que aconteceu desde a criação naquele tempo. Se você olhar o versículo 7 de Gênesis 3, olha o versículo 7. Ele diz, então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, a primeira habilidade que o homem teve lá foi querer fazer para ele mesmo uma cobertura, uma solução humana para a nudez dele. Eles estavam tentando lidar um problema espiritual usando o natural, usando uma solução física para um problema espiritual. Você não vê isso na igreja hoje? Você não vê eles trazendo psicólogos e conselheiros na igreja? Como se o sangue de Jesus tivesse falhado. Então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que eles estavam nus. Vocês não estão vendo que a consequência do pecado é vergonha e desonra. E eles perceberam que estavam nus. Então, eles cozeram para si mesmos folhas de figueira e eles então se cobriram com elas, fizeram coberturas. Então você pode ver a solução humana que não funciona. E é isso que você vê na igreja deste dia presente. Nesta geração, pastores vêm na frente de vocês, mentem para vocês e falam, eles só pedem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Uma solução humana, uma solução natural. Eles pregam isso para vocês também. Ele disse, vá e venda a sua terra, traz o dinheiro e seu aleijado vai andar. Eles tentam lidar com um problema espiritual usando uma solução física. Olha esse aleijado que andou aqui hoje. De Nacá. Veja este aleijado. Muito longe daqui de Nairobi, onde eu estou. Bem na sua tela. Por 18 anos, não teve nenhuma solução humana. Não é possível. Ninguém pode.
Não era possível nenhuma solução humana. Hakuna bandage. There is no bandage. There is no injection. Não há nenhum band-aid, não há nenhuma injeção. The human solution A failed. solução humana falhou. Por quê? Because this was supposed to be a spiritual Porque problem este that was meant to be é um addressed problema spiritually. espiritual que tem que ser lidado de forma espiritual para dar a Deus honra e glória. O problema espiritual que tem que ser lidado de uma forma espiritual. Então, quando os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, então eles coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais tentando se cobrir. Mas não funcionou. Mas é isso que você vê na igreja deste dia presente. Eles tentam se aproximar de Deus usando soluções humanas, vestes humanas, meios humanos, protocolos humanos. Wanajaribu kumwendea Mungu wakitumia mbinu za kibinadamu, njia za kibinadamu, itifaki ya kibinadamu. Entretanto, no versículo 21, ele diz: e o Senhor Deus. Entretanto, no 21, ele diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Muitas pessoas hoje tentam se aproximar de Deus com muito dinheiro. Que se eu for com muito dinheiro, eu posso adorá-lo e então ele vai poder apreciar a minha adoração. Muitas adorações, eles usam outros meios para adorar na igreja hoje. Até fazem propagandas. Eles contratam pessoas de relações públicas para suas igrejas, para anunciá-los, para propagar, fazer propaganda. Okay, I don't understand what's going on here. Can you just handle that? So, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. This is the first death. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Esta foi a primeira morte. Então, esta tornou-se a primeira instauração da adoração do Cordeiro, a primeira instauração da adoração do sangue, porque este Cordeiro aqui é Jesus. Okay, I said something else while he said something. Let me repeat again. This was the installation of the Isso worship foi of the blood a of Jesus. instauração da adoração do sangue de Jesus. And at verse 21, E no versículo 21, again you see the blatant, novamente você vê a aberta e declarada intenção de Deus que ninguém vá para o inferno, mas que todos possam agora receber o sangue de Jesus e entrar no céu. Receber o sangue de Jesus, remover o pecado e entrar no céu. Você pode ver claramente no versículo 21 de Gênesis 3 que Deus está dizendo que Ele dará para a humanidade as vestes de justiça que são adequadas para o homem entrar no reino de Deus.